Seja bem-vindo, bem-vinda. Fico feliz que você está aqui hoje. E antes de começar, deixa eu te dizer uma coisa importante. Essa mensagem não é fácil. Não vou te dizer o que você quer ouvir. Vou te dizer o que você precisa ouvir. E se você ficar até o final, algo vai mudar na forma como você está enxergando tudo o que está acontecendo na sua vida agora. Antes de continuar, eu preciso te contar uma coisa rápida. Você deve ter percebido que apareceu um QR Code aqui na tela. Esse QR Code é a chave Pix do canal Fé do Dia a Dia. Esse projeto existe porque eu acredito, de verdade, que essa palavra precisa chegar a quem está precisando ouvir. E se, em algum momento deste vídeo, Deus tocar no seu coração e você sentir vontade de contribuir com qualquer valor, o que estiver ao seu alcance, isso ajuda a manter esse projeto vivo e a levar essa mensagem para muito mais gente. Não é uma obrigação, é um gesto de quem quiser semear junto com a gente. Fica à vontade. Agora vamos continuar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve a sensação de que quanto mais você tenta fazer certo, mais a vida complica? Que quanto mais você ora, mais as coisas apertam? Que quanto mais você se esforça para ser fiel, mais parece que o peso aumenta em vez de diminuir? É uma sensação muito específica e muito perturbadora, porque ela desafia a lógica que a gente aprendeu sobre fé. A lógica diz: obedece e as coisas melhoram, ora e recebe, confia e a paz vem. Mas a experiência às vezes entrega o oposto. Você obedeceu e a coisa ficou mais difícil. Você orou e o silêncio ficou mais pesado. Você confiou e a pressão aumentou. E no meio dessa contradição, aparece uma pergunta que a maioria das pessoas tem, mas pouquíssimas dizem em voz alta. Será que estou sendo punido? Será que fiz algo errado? Será que Deus está me testando para ver se vou aguentar? Eu vim hoje dizer que você está interpretando errado o que está acontecendo. Não é punição, não é teste arbitrário, é promoção. E quando você entender isso, a dor não vai desaparecer, mas o significado dela vai mudar completamente. Deixa eu te contar sobre Teresa e Rubens. Os dois eram pessoas de fé genuína. Os dois haviam decidido levar a vida cristã a sério. E os dois, exatamente no período em que estavam mais comprometidos com Deus, entraram nas fases mais difíceis que já haviam vivido. A empresa de Rubens desmoronou justamente depois que ele havia começado a dizimar com fidelidade. A saúde de Teresa abalou exatamente quando ela havia assumido um compromisso sério de oração diária. E os dois fizeram a mesma pergunta por dentro. O que eu fiz de errado? Mas chegaram a conclusões completamente diferentes. Rubens concluiu que a fé não estava funcionando, que talvez o problema fosse ele, que havia algo de errado na sua relação com Deus que estava gerando aqueles resultados, e foi se afastando. Devagar, sem anunciar, foi colocando distância. Teresa também sofreu, também questionou, mas numa tarde, relendo a história de José, ela percebeu algo que nunca havia notado antes. José estava na fase de maior fidelidade, servindo com excelência na casa de Potifar, quando foi acusado injustamente e preso. O aperto veio exatamente no pico da fidelidade, e Teresa entendeu que o aperto não era sinal de que algo havia dado errado, era sinal de que algo estava sendo preparado, que a pressão que ela estava sentindo não era punição, era o peso do andar de cima sendo construído sobre ela. Rubens interpretou o aperto como rejeição. Teresa interpretou como promoção. E o que cada um colheu depois foi completamente diferente. Preciso ser honesto com você, porque eu já fui o Rubens dessa história. E durante um período específico da minha vida, a lógica que eu havia construído sobre fé e resultado desmoronou completamente. Eu havia feito tudo o que sabia que era certo. Havia sido fiel nas coisas pequenas, generoso quando não era fácil, firme na oração quando estava exausto. E a vida a apertou, de um jeito que eu não esperava, de um jeito que não fazia sentido com o esforço que eu havia colocado. E a pergunta que me corroeu por dentro durante meses foi essa: o que eu fiz de errado?
porque tinha que ser algo, porque a narrativa que eu carregava era: fidelidade gera bênção imediata. E quando a bênção não veio, a conclusão foi que a fidelidade havia falhado, ou eu havia falhado na fidelidade. O que me tirou desse lugar foi uma conversa que eu tive com um homem mais velho, um pastor com décadas de caminhada, que me disse algo que eu nunca esqueci. Ele disse: filho, quando Deus quer te promover, Ele primeiro aumenta a pressão, porque o andar de cima pesa mais do que o andar de baixo. E se a fundação não estiver pronta para suportar o peso do que vem, a estrutura inteira cai. A pressão que você está sentindo não é punição. É o peso do próximo nível sendo transferido para a sua fundação para ver se ela aguenta. E eu parei e pensei em tudo que havia passado com outros olhos. E pela primeira vez, a dor fez sentido. Não desapareceu, mas fez sentido. E quando a dor faz sentido, ela se torna suportável de um jeito completamente diferente. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa rápida. Se essa mensagem já está chegando ao seu coração agora, deixa o seu like nesse vídeo. Isso ajuda o YouTube a levar essa palavra para mais pessoas que também estão interpretando a pressão como punição, quando na verdade é promoção. E se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Agora vamos entrar fundo nessa mensagem. Existe um princípio que percorre toda a Bíblia de uma ponta a outra e que a maioria das pessoas nunca juntou os pontos para ver. Todo grande avanço espiritual e de destino na Escritura foi precedido por uma fase de pressão intensa, não apesar da pressão. Através dela, Abraão recebeu a promessa de ser pai de uma nação e esperou décadas com um ventre morto. Moisés foi chamado para libertar Israel e passou 40 anos no deserto de Midian antes de ver a sarça ardente. Davi foi ungido rei por Samuel e passou anos em cavernas fugindo de Saul antes de sentar no trono. Paulo teve a revelação mais profunda do Novo Testamento e passou 3 anos no deserto da Arábia em isolamento antes de começar o ministério que mudou o mundo. O padrão é impossível de ignorar. Antes da plataforma, o deserto. Antes do trono, as cavernas. Antes do ministério, o isolamento. E por que Deus opera assim? Porque o que você vai carregar no próximo nível tem um peso que a versão atual de você ainda não consegue sustentar. E a pressão que você está sentindo agora não está te destruindo, está te reformando, está expandindo a capacidade da sua fundação para suportar o que está vindo. Um edifício de 10 andares não pode ser erguido sobre a fundação de um edifício de 2. A fundação precisa ser escavada mais fundo, reforçada, preparada. E essa escavação dói. Mas não é destruição. É preparação para o que o próprio Deus planejou colocar sobre você. Preciso pausar aqui por um momento, porque se você chegou até esse ponto do vídeo, eu sei que algo está se reorganizando dentro de você. Talvez você esteja olhando para a pressão que está vivendo com olhos diferentes pela primeira vez. Talvez esteja pensando: e se não for punição? E se for promoção? E antes de continuar, eu quero que você faça uma coisa agora. Vai lá nos comentários e escreve uma única palavra: promovido. Escreve promovido como uma declaração de fé de que você escolhe interpretar a pressão que está sentindo não como rejeição de Deus, mas como o peso do próximo nível sendo construído sobre a sua vida. Escreve promovido e volta aqui, porque o que vem agora é a parte que vai transformar como você atravessa essa fase. A história de José tem uma dimensão que a maioria das pessoas nunca viu. A Bíblia diz que quando os irmãos o jogaram na cisterna e depois o venderam, José tinha 17 anos. E quando ele finalmente subiu ao segundo cargo mais alto do Egito, tinha 30 anos. 13 anos. 13 anos entre a promessa e o trono. 13 anos de processos que, vistos de dentro, pareciam destruição.
Mas havia algo que corria por baixo de cada um desses processos, invisível para José, invisível para os irmãos, invisível para Potifar e para o carcereiro. A Bíblia repete em 3 momentos diferentes a mesma frase sobre José. O Senhor era com José. Na escravidão, o Senhor era com José, e ele era homem próspero. Na prisão, o Senhor era com José e lhe mostrou misericórdia. A presença de Deus não esteve ausente nos momentos de maior pressão. Estava mais presente. E cada etapa da pressão estava construindo algo em José que o trono exigia. A escravidão construiu humildade. A prisão construiu paciência. O esquecimento do copeiro construiu dependência de Deus. Cada coisa que parecia uma derrota era uma aula obrigatória do currículo do próximo nível. E quando chegou diante do faraó, José não era mais o menino de 17 anos cheio de sonhos, mas sem estrutura para sustentá-los. Era um homem formado por 13 anos de escola do invisível. E o faraó olhou para ele e disse: não acharemos outro como este, em quem haja o Espírito de Deus. A pressão não havia produzido um José menor. Havia produzido um José que o faraó do Egito não encontrava igual. O que está produzindo em você pode ser exatamente isso. Tem um momento no Evangelho de João, capítulo 15, em que Jesus explica a lógica da pressão com as suas próprias palavras. E é uma das imagens mais poderosas e mais mal compreendidas de todo o Evangelho. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Repara na segunda parte dessa frase. Todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Não o ramo que está falhando. O ramo que está dando fruto é o que passa pela poda. A poda não é para quem está mal, é para quem está bem o suficiente para receber mais. E a poda dói. Qualquer agricultor sabe disso. Você pega uma tesoura e corta o que está crescendo. E do ponto de vista do ramo, parece perda, parece diminuição, parece que algo foi tirado que deveria ficar. Mas o agricultor sabe o que o ramo não consegue ver. E o que foi cortado estava consumindo energia que precisava ir para o fruto maior que está vindo. E depois da poda, o ramo que sobrou dá mais fruto do que antes da poda. Mais, não o mesmo, mais. Jesus não usa essa imagem por acidente. Ele está dizendo que o Pai poda quem está dando fruto, que a pressão que você está sentindo não é evidência de que você está fora do cuidado de Deus. É evidência de que você está dentro. É a tesoura do agricultor que sabe exatamente onde cortar para que o próximo fruto seja maior. Você não está sendo abandonado, está sendo podado. E o que vem depois da poda vai ser mais do que antes dela. Então eu preciso te dizer algo prático hoje, porque entender que a pressão é promoção não a torna indolor. A poda continua doendo depois que você entende o que é. O deserto de Moisés continuou sendo deserto depois que você entende o propósito dele. A caverna de Davi continuou sendo caverna. O que muda não é a dor, é o que você faz com ela. E o erro mais comum que acontece na fase de promoção é o que Rubens fez. Interpretar a pressão como rejeição e começar a se afastar exatamente quando precisaria estar mais perto. Porque quando você se afasta no meio da poda, você interrompe o processo. E o ramo que foi cortado, mas não recebeu o cuidado do agricultor depois da poda, não dá mais fruto. Murcha. O processo de promoção exige que você permaneça na videira, permaneça em Jesus. Não no entusiasmo, na decisão. Não quando você sente a presença, quando você não sente. Não quando faz sentido, quando não faz. Davi permaneceu nas cavernas sem deixar de louvar. José permaneceu na prisão sem deixar de ser fiel. Paulo permaneceu no deserto sem deixar de aprender. E a permanência em cada lugar de pressão foi o que os preparou para o nível seguinte. Você está sendo promovido. E a única coisa que pode impedir essa promoção não é a pressão. É a deserção no meio da pressão. Permanece. Confia no agricultor e prepara para o fruto que vem depois da poda.
E agora eu quero que a gente chegue juntos diante de Jesus, não para pedir que a poda pare, mas para receber a graça de atravessá-la sem desertar, para pedir que Ele nos dê os olhos do agricultor, a perspectiva de quem vê o fruto que vem, em vez de só sentir o corte que está acontecendo, para receber a paz que Paulo descreveu como algo que excede todo o entendimento, não a paz das circunstâncias resolvidas. A paz do ramo que está sendo podado e que confia na mão que segura a tesoura. Fecha os olhos agora, coloca a mão no peito, respira fundo, bem devagar, e pensa naquela pressão que você estava interpretando como punição. E agora troca o nome dela, não punição, promoção, não rejeição, preparação, não destruição, poda. E com esse novo nome, entrega nas mãos de Jesus o processo que Ele está conduzindo na sua vida. Senhor Jesus, a videira verdadeira, o que disse que teu Pai poda o ramo que dá fruto para que dê mais fruto, eu venho diante de Ti agora em favor de cada pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece os nomes delas, e o Senhor conhece a pressão que cada uma está sentindo, a poda específica de cada vida. O que está sendo cortado, o que dói de um jeito que às vezes não tem palavra certa para descrever. Senhor, algumas dessas pessoas são o Rubens dessa história. Interpretaram a pressão como rejeição e foram se afastando exatamente quando precisavam estar mais perto. E o Senhor as conhece. Conhece o raciocínio que as levou para lá. Não foi falta de amor, foi confusão de interpretação. E hoje o Senhor está corrigindo essa interpretação. Fala para cada uma delas com clareza e com amor. Não é punição, é promoção. Não é rejeição, é preparação. Eu sou o agricultor. E o que estou fazendo tem um propósito que vocês vão entender quando o próximo fruto aparecer. Quebra agora todo o espírito de deserção que estava usando a dor da poda como argumento para abandonar a videira. Quebra a conclusão de que a fidelidade não funciona, de que a oração não chega, de que Deus não está vendo. Que tudo isso caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que cada pessoa que está ouvindo receba agora a perspectiva do agricultor. Os olhos que veem o fruto que vem em vez de só sentir o corte que está acontecendo. Assim como José não conseguia ver de dentro da prisão o que o Senhor estava construindo no Egito. Que essas pessoas confiem que o Senhor está construindo algo que elas ainda não conseguem ver. E que a paz que excede todo o entendimento venha sobre cada uma agora. Não a paz de quem entendeu tudo, a paz de quem confia em quem entende tudo. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora repete comigo, com toda a fé e com toda a determinação que você tem. Não estou sendo punido, estou sendo promovido. A pressão que sinto é o peso do próximo nível sendo construído sobre a minha vida. A poda dói, mas o agricultor sabe o que está fazendo. E o fruto que vem depois da poda é maior do que o de antes. Eu permaneço na videira. Eu confio na mão que segura a tesoura. E quando o próximo nível chegar, eu vou entender porque a pressão foi necessária. Estou sendo promovido. Em nome de Jesus. Que a paz venha sobre você agora. Que a pressão que estava parecendo punição comece a fazer sentido como promoção. Que você atravesse esse processo sem desertar. Em nome de Jesus. Se essa mensagem tocou o seu coração hoje, se você se reconheceu no Rubens, que estava interpretando errado, e hoje recebeu a perspectiva do agricultor, escreve nos comentários: estou sendo promovido. Escreve como uma declaração de fé sobre o que está acontecendo na sua vida. Como a escolha de permanecer na videira, mesmo sentindo a poda. Como a confiança de quem sabe que o fruto que vem é maior do que o corte que está acontecendo. Escreve para que outras pessoas que também estão confundindo pressão com punição vejam e mudem a interpretação. E se você conhece um Rubens, alguém que está se afastando exatamente quando precisaria estar mais perto, que está interpretando a fase difícil como sinal de que Deus rejeitou, manda esse vídeo agora. Pode ser a perspectiva do agricultor que essa pessoa precisava receber hoje.
Se você ainda não é inscrito no canal Fé do Dia a Dia, se inscreve agora e ativa o sininho. Todo dia tem uma nova palavra de fé esperando por você aqui. Deixa seu like para que o YouTube leve essa mensagem para mais pessoas. E se essa palavra fez diferença para você hoje, lembra que o QR Code que está na tela continua disponível. É a nossa chave Pix e qualquer valor que você sentir no coração para semear ajuda esse projeto a continuar levando essa palavra todos os dias para quem precisa. E lembra sempre, a poda não é o fim do ramo, é o começo do maior fruto. Que Jesus te dê os olhos do agricultor hoje. Até o próximo vídeo. Fique em paz.